Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide. Gostaria de pedir aos irmãos que venham dar seu like, venham se inscrever no canal, seu comentário, compartilhe para que venha cooperar com esse canal. Tenho feito uma série falando sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Então agora nós já estamos no cavalo preto, né? Então falei sobre o cavalo branco, depois o vermelho e agora estamos no preto. E a última série será então do cavalo amarelo, para que você venha entender então em detalhe o que vai acontecer futuramente para aqueles que não aceitaram Jesus e que ficaram no arrebatamento. Então, que você venha me acompanhar então em Apocalipse 6, verso 5, que diz a palavra de Deus. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e eu vi o terceiro ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então, após uma guerra, né, porque no cavalo vermelho ali ele provocou uma guerra, né, em toda a terra. Então, após uma guerra vem o quê? Vem fome, né? Então, vem a desordem, vem a miséria. Então esse cavalo preto, ele vem com a balança na mão exatamente, né, mostrando a miséria então que ficou após guerra. Então esse cavalo preto, ele vem simbolizando tempos difíceis, principalmente de fome, desemprego e também de enfermidade, doenças, né? Então e desastres econômicos. O cavalo preto, então, ele traz então escassez, ele traz então crise financeira, né? Luta como morte também, né? Então essa balança que o cavaleiro ele está trazendo, ele representa então a medição de alimento, né? Então você trabalhará então um dia de serviço por meio quilo ou 1 quilo de alimento apenas. Então trará então muita miséria nesse período, né? Então uma medição rígida, então, né? Relacionamento de alimento ilimitado. O alimento então será limitado, bem limitado então, né? E uma sociedade, né, em crise por um preço injusto de alimento e um alimento escasso, né? E também pessoas, né, lutando então para sobreviver no meio então de tamanha miséria, né? Mostrando então uma inflação severa. E nesse momento, né, dessa miséria, né, dessa situação, é exatamente onde a inflação então ela se torna bastante severa contra a humanidade, quanto ao trabalhador. Então essa crise econômica ela é global, né? Então haverá poucas comidas, poucos alimentos, né, para comprar, né? E também, né, você não terá condições financeiras de comprá-la, porque ela se tornará então muito caro. Então é um sistema injusto que virá então sobre a terra, que dificulta então a vida dos pobres, principalmente os pobres será atingido, né? Então nesse terceiro então selo, né, que o cordeiro abriu, que veio então esse cavalo preto. Então esse cavalo ele revela um período então em que Deus está permitindo, né, a escassez de alimento e a estabilidade econômica que vem na sociedade, na terra. Deus está então chamando o seu povo, né, nos chamando para que venha aceitá-lo, né? O povo, né, que o povo venha ter mais discernimento, né, do que Deus vem preparando para nós, que Deus ele está então nos dando a oportunidade, né, para aqueles,
né, que ainda não aceitou, para aqueles que ainda não entendeu o significado, né, da aceitação de Deus. Então, que essas pessoas venham a ter mais discernimento. Os tempos, né, é tempo de confiar em Deus, né, e se preparar espiritualmente com a proteção e fé. Então você precisa então da proteção de Deus, uma proteção divina. Você precisa então ter fé em Deus, crer então em Deus, crer na palavra de Deus e ter uma vida, né, guiada então pelo Espírito Santo de Deus. Pois nada melhor, né, que uma intimidade com Deus, intimidade com o próprio Espírito Santo, né, e obedecendo então uma direção do Espírito. O Espírito Santo, ele vai te direcionar para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, né, e também você deve então a participar de uma igreja, né, ter uma comunhão com a igreja, né, para que de fato, né, quando Jesus Cristo ele vier buscar a igreja, você faça parte dessa comunidade, dessa igreja, e você venha a ser arrebatado juntamente com essa igreja. Então deixa aí então essa palavra, é uma palavra forte, mas para você, né, que não aceitou a Jesus ainda, você está em cima do muro, né, então você deve então a se preparar, você deve então a pensar mais rápido, analisar a situação mais rápido, analisar o que vem acontecendo, principalmente, né, no Brasil, né, muita coisa difícil, coisas ruins estão acontecendo, nos outros países aí é guerra, ameaça de guerra. Então é o momento então de você parar e analisar a situação, né, e ver de que lado você vai ficar. Você deve então sair de cima do muro, né, e vir para os braços de Jesus, que Ele tem a solução. Ele é que vai dar a salvação para cada um de nós, né, e aumentar então a nossa expectativa de esperança, né. Então que Deus venha te abençoar e um grande abraço em nome de Jesus. Amém.